vem ou fica? O título da mensagem é esse: vem ou fica? Versículo 26, diz lá que ao ver Jesus andando sobre as águas, quando eles viram Jesus andando sobre as águas, grava bem isso, quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram aterrados, amedrontados, gritaram de medo. Eles estão passando por uma dificuldade grandiosa, uma tempestade violenta de vento, ventos contrários ao barco, não tem certeza se vão chegar do outro lado, a dúvida, o pânico os alcançou ali bem no meio daquele mar, e agora eles estão olhando e ficaram apavorados com a presença de Jesus. O que está acontecendo aqui? Eles ficaram apavorados, eles gritaram, irmãos, não por causa da tempestade. Se você ler o texto devagarzinho, você vai ver que eles não estavam com medo, o medo não apareceu quando a tempestade estava lá. Não, eles não estão fora de medo, não estão gritando com medo, eles estão com um problema, ventos contrários, tem tempestade, mas o medo só apareceu no momento que Jesus chegou. Aqui nesse texto é muito sério, irmãos, porque você vê aqui 11 homens gritando de medo, e você vê um ouvindo. Um está aberto para ouvir, 11 estão gritando apavorados. Os 11 estão num extremo, Pedro está no equilíbrio. Pedro também teve medo? Claro. Pedro teve receio? Claro. Mas quando Pedro ouviu aquela voz e identificou aquela voz como a voz de Jesus, se és tu, Senhor, Pedro teve uma reação totalmente diferente dos outros. Porque quando Jesus falou, calma, não tenham medo, sou eu. Para os 11 foi pior, porque confundiram ele com um fantasma, mas para Pedro não. Quando Pedro ouviu aquela voz, Pedro se aquietou, Pedro falou, Senhor, se és tu, ele identificou a voz com o Senhor, no meio do problema, no meio da dificuldade. Quantos estão entendendo? Amém? Foi algo muito, a atitude de Pedro é uma atitude que nos ensina muito, tem muitos ensinamentos nesse texto, mas esse ensinamento aqui é muito importante. Então o medo faz com que a solução transforme-se em pânico. Esse medo excessivo, esse medo opressor, faz com que a solução muitas vezes se torne em pânico. Jesus era a solução, se tornou num pânico para eles. O medo paralisa a nossa vida, mas a falta do medo também destrói a nossa vida. O medo que eu estou falando é o medo opressor, o medo maligno. A falta do medo é uma coisa opressora e maligna também. Continuando, irmãos. Então, o medo fez com que Jesus se tornasse para eles uma ilusão, um fantasma, uma ilusão, uma coisa que não existe. O medo levou eles a fazer isso. E aí no versículo 27, Jesus disse imediatamente, imediatamente, quando ele viu aquela cena, imediatamente ele entrou com uma palavra, porque ele viu que aquela cena não era boa, ele entrou com uma palavra dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temais, não temam. Em outras palavras, sou eu, tenham bom ânimo. Eles estavam sem ânimo, estão desanimados, e aí o Senhor está falando, não temas, não temas. 366 vezes na Bíblia está a palavra não temas. Por quê, irmãos? Por quê? Porque realmente nós precisamos cada dia, todos os dias da nossa vida, nos apossarmos desta palavra não temas. Se acorda de manhã, será que aquilo vai dar certo? Não temas.
Você vai tomar uma posição naquele dia muito importante, aí você, e se acontecer isso, se a coisa, não temas. Amém? Então, sempre você tem um trabalho, e aquele é o dia do trabalho que você vai desenvolver lá, alguma coisa lá no escritório do trabalho, enfim, na empresa, e você acorda naquele dia já pensando, nem dormiu direito de noite, e pensando como é que vai ser. Não temas, é a primeira oração, não temas. Então, não é uma coisa que está acontecendo aqui nesse texto, não, você vai acompanhar 366 vezes na Bíblia, falando sobre não temas. Vira para o teu irmão e diga para ele, não temas. Jesus não falou, tem bom ânimo, a tempestade vai passar. Tem bom ânimo. Eu vou chegar até vocês aí, tem bom ânimo, a tempestade vai acabar. Não, não, ele falou, não tenham medo, tem tempestade, tem problema, mas não tenham medo, sou eu, não tenham medo, sou eu, não tenham medo, sou eu. Ele está querendo dizer, se eu estou presente, não tenha medo. Se eu estou presente, fica tranquilo. Se eu estou presente, vai acontecer. Se eu estou presente, esse mal, essa dificuldade não vai te sucumbir. Sou eu. Aleluia. É o que Jesus quer, essa é a mensagem que ele quer passar para os discípulos no meio daquela confusão. Essa mesma mensagem é para nós hoje. Quantas coisas querem nos frear, paralisar nossa vida. Mas entenda, quantos homens de Deus tiveram medo, e porque tiveram medo, foram buscar a Deus, e depois que buscaram a Deus, saíram dali para um novo momento. Elias teve medo. Depois de fazer tanto milagre, cair fogo do céu, tantas coisas, parou de chover, choveu de novo, enfim, mas teve medo. E foi para uma caverna. Mas ele não morreu na caverna, não ficou na caverna. Naquela caverna, Deus o sustentou, Deus tirou ele de lá. Elias saiu dali para um novo nível no ministério dele. Ele foi para um nível muito maior. Então, irmãos, nós podemos enfrentar certas situações, mas se o Senhor é conosco, se está conosco, até o medo vai nos propagar para coisas maiores para o nosso futuro. Aqui nesse texto, o medo só apareceu quando Jesus chegou. Aqui nesse texto, o medo só apareceu quando a solução estava presente. O medo pode tirar a solução da nossa vista. Nós estamos tão apavorados que a gente não consegue ver a solução. Continuando. 11 discípulos foram enganados pelo que viram. Pelo que eles viram, eles foram enganados. Eles viram Jesus andando, e a distância, e aquele momento, e não só a distância, irmãos, sabe o que os levou a confundir Jesus com um fantasma? O que confundiu eles, deixaram eles confusos quanto a Jesus, foi exatamente medo. O medo tira a possibilidade das coisas sobrenaturais que estão acontecendo ao nosso redor. O medo apaga o que Deus está fazendo. O medo, ele é um adversário da nossa fé. O medo, ele é um adversário às coisas sobrenaturais. O medo é um adversário daquilo que Deus pode realizar, um milagre. Se você tem um problema, está passando por uma dificuldade, tem um problema, tem alguma notícia que está vindo, sempre o medo vai aparecer junto. O medo vem para você testar sua fé em cima dele. O medo vem para você dizer, eu não vou dar ouvido a você, eu vou vencer em nome de Jesus. Isso é fé, isso é pessoal, isso ninguém passa para ninguém, irmãos, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e na medida que a gente ouve, a gente realmente sente essa força, essa fé, é uma, vamos dizer,
é passar por um novo nível mental, um novo nível de pensamento. Quem anda em fé sempre está além. Além. Sem fé você está quem? Você está uma pessoa natural, você é uma pessoa vulnerável a tudo que é tipo de coisa. Nós vamos afundar. Jesus, ei, peraí, calma, não fiquem desanimados com nada não, peraí, sou eu, não tenho medo não, sou eu, gente, sou eu. Pedro, quando ouviu a voz, só falou o quê? Se és tu, eu quero estar junto. Se és tu, eu não vou perder essa não. Se és tu, libera uma palavra para mim estar aí junto. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo eu declaro, você vai vencer os medos que paralisam a tua vida. Você vai vencer em nome de Jesus.